Oi, gente, estou mais uma edição aqui do Papo no Subsolo e dessa vez eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim, o Henrique Rodrigues, que é um escritor do Rio de Janeiro, né, Henrique, que já escreveu várias coisas legais e tem uma produção vasta aí na área da literatura também infanto-juvenil. Fala um pouquinho sobre você, sobre a tua história. Agora, mas antes de você falar, eu tenho uma pergunta aqui para você engatar isso aí. Você Uhum. uma vez me falou que o livro espera. Hum, Você leu esse poema para mim, eu acho que você estava construindo esse teu livro que a gente vai falar sobre ele aqui. sim. Me conta um pouquinho o quanto esse livro precisou te esperar e como que você o alcançou aí no universo da literatura, como que você chegou nesse mundo. Legal, Márcia. É um prazer estar aqui com você. Uma pessoa muito. Eu ia falar empolgada, mas empolgada não dá conta, Sou né? também, eu sou também. Somos empolgados, né? Mas você é uma batalhadora pelo livro, pela leitura, pela mediação, pelo direito à, à leitura, pelo direito à arte, à nossa expressão, que é a literatura. Bom, eu sou. Bom, vou voltar um pouquinho no tempo para chegar nesse livro que esperou. Eu sou de uma família bem pobre do Rio de Janeiro, enfim, isso significa que eu cresci sem muito acesso a livro, porque, infelizmente, era e ainda é comum na vida de muita gente a ideia de que esse bem cultural ele é algo que é um luxo, ele não faz parte do dia a dia de muita gente como deveria. Mas eu tive acesso à educação de qualidade na escola pública, no CIEP, né? Quem é do Rio já ouviu falar no CIEP, né? Chamado de Brizolão também, né? Eu me lembro de quando isso foi construído, assim. A escola do Darcy Ribeiro com Brizola. E eu comecei a estudar nessa escola quando estavam no auge, em meados dos anos 80. Então eu tive um primeiro grande acesso a não só a estrutura da escola com professores, com psicólogo, tinha tudo na escola, mas sobretudo a uma biblioteca, e aquele monte de livro, enciclopédia, quadrinho, era uma coisa maravilhosa. E, e dali eu comecei a ter um interesse maior, talvez até vocacional, ainda que eu só fosse descobrir mais para frente. E eu fui crescendo, e aí ganhei um concurso de frase na escola, no CIEP, e aí falei meio que brincando, assim, quando eu crescer eu quero ser escritor, mas é claro que sou como uma piada, né? Porque se não tinha livro na minha casa, é, que dirá escrever um livro, né? Era um sonho muito distante, mas as professoras me disseram que eu podia. E se eu quisesse, eu podia. Então, isso me empolgou, Uhum. né? Eu fiquei empolgado com o livro, com a leitura, e fui crescendo, e aí fui trabalhar no McDonald's, tive que trabalhar para ajudar em casa, Que né? inclusive, né, Que gerou o livro o, próximo da o meu fila. romance próximo da fila, né? E depois a gente volta nele. Uhum. E, é, é, e aí eu tive essa sorte também de estar cercado de algumas pessoas que me sugeriram é, esses caminhos, né? Ainda que, aí eu estou falando de início dos anos 90, não havia uma coisa de um programa, essa preocupação com a juventude, que esse protagonismo juvenil, que isso é muito recente, e né, nenhum tipo de trabalho que oferecesse oportunidade de expressão para jovens, mas as comunidades periféricas, isso não havia. Mas alguém soprou no meu ouvido que eu devia fazer faculdade, porque eu gostava de poesia, gostava de rap, gostava de qualquer livro que aparecesse na minha frente, eu tinha uma vontade, uma curiosidade, e aí eu fui fazer.
o vestibular para letras, eu já tinha terminado o ensino médio, e era uma coisa estranha também, porque ninguém da minha família tinha ido para a faculdade, é importante a gente situar isso, né? Que bom que melhorou, né? O O acesso a isso. acesso, o sistema de cotas, que é uma maravilha, mas era muito difícil para a pessoa preta, parda e pobre ter acesso à universidade nesse período. Então não era comum. Né? O comum que se esperava, que dizia na minha casa, por exemplo, é que eu tinha que ser militar. E aí, quando muito, ter um subemprego no shopping, uma coisa assim. Então, essa ideia de ir para a faculdade é uma coisa nova, mas aí eu driblei o quartel e passei para a faculdade, e aí começou toda uma vida nova, e aí eu continuei estudando. Posteriormente fiz mestrado, doutorado e tal, porque minha mãe dizia, estuda para ser doutor. Estuda para ser doutor, meu filho. Eu falei, então virei doutor. E aí, depois, o livro esperou, e aí com 30 anos eu publiquei meu primeiro livro, né? 17 anos depois de eu ter vencido o concurso de frase e falei que queria ser escritor, publiquei meu primeiro livro, que foi um livro de poesia. Como é o nome O livro chama A Musa Diluída, e por isso que é legal estar lançando agora um novo livro de poesia, voltando às minhas origens. E dali para frente as coisas foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar com gestão cultural também, trabalhando para ajudar pessoas a terem acesso às expressões, né, à formação de leitores, projetos e programas de estímulo à leitura, e estamos aí. Assim, é muito interessante você falar. A gente vai falar sobre o seu livro hoje, que a gente está aqui para isso. Inclusive, eu vou estar com o Henrique no lançamento aqui em São Paulo hoje. Mas falando sobre escola, né? Porque você citou. Eu me lembro de eu passar com meu pai no Rio de Janeiro, eu falava, olha o Brizolão, eu achava interessante aquilo. Mas esse acesso à educação, né? Porque hoje as coisas estão muito diferentes, né? As crianças e os adolescentes, eles estão muito nessa questão da volatilidade das coisas, tudo é muito rápido, as telas, eles não fixam a informação há muito tempo, né? Então, como trazer esse jovem para o universo da literatura, prender a atenção dessa criança, desse adolescente, numa coisa que está ali, que se perpetua ali, que é o livro. E aí a gente fez um trabalho no passado. Você tem feito esse trabalho? Eu fiz algumas vezes, mas a gente foi juntos a uma escola o ano passado aqui em São Paulo. Foi muito legal. Você tem feito esse trabalho de trazer essa garotada para a literatura, né? Fala um pouquinho sobre isso, depois a gente vai para o seu livro. Sim, sim. Bom, a gente tem muita desigualdade no Brasil em muitas coisas, e essa desigualdade do acesso a livre leitura ainda é muito, muito forte, e por mais que a gente tenha grandes eventos literários, então, a gente tem paradoxos nessa área. Por exemplo, a Bienal do Livro, que vai acontecer esse ano aqui em São Paulo, né? Um ano aqui, um ano no Rio, centenas de milhares de pessoas ávidas por livro. Isso é interessante, por um lado, porque a gente nota que existe uma demanda de pessoas por esse bem cultural. Por outro lado, a gente é muito falho em políticas públicas de livre leitura, de maneira que eu sempre digo, para onde vão essas pessoas quando acaba a Bienal? Se a gente tivesse 700 mil pessoas numa cidade como São Paulo, ávidas por livre leitura todos os dias... Mantendo o hábito ali, praticando isso. Mantendo como prática comum, participando das coisas, a gente ia ter mais livraria do que drogaria, do que farmácia, do que igreja. Então, eu acho que isso aqui devia ser um objetivo, porque a gente sabe que tem demanda, mas a gente eu vou parafrasear um amigo meu, Luiz Antônio Simas, professor, que a gente está indo do evento de cultura para a cultura do evento. E a cultura do evento, ela trata o que deveria ser um hábito diário como algo que é pontual. Então, a gente tem grandes eventos literários que convivem com
uma situação que agora pesquisas como a Retratos da Leitura no Brasil mostram que, na verdade, a gente está perdendo leitores. Exatamente. Então, a gente tem esse paradoxo. Muita gente se aproximando como nicho, como moda, como um interesse genuíno também, mas em termos gerais, para entrar na questão da juventude que você falou, a juventude, a gente, como eu falei, a minha geração na juventude teve outros desafios. Essa geração agora tem o desafio de ter talvez acesso a muita informação, mas não é informação de qualidade. É informação publicitária, informação dirigida, informação que está mexendo com a cabeça da nossa juventude de uma forma muito perniciosa. A gente está convivendo, e aí eu vou em muita escola e conversando com professores e tal, essa epidemia de depressão, de pensamentos suicidas, meninas se molando, se mutilando. Isso é essa angústia, essa falta de perspectiva, né? A gente escuta coisas, professor me dizendo, Henrique, ajuda aí, porque parece que os alunos não estão conseguindo sonhar com nada. Eles não conseguem ver o futuro. Eles só vê o abismo, porque parece que tudo que existe está evaporando. Então, isso, porque ser jovem já é difícil, ser adolescente é terrível. E quando você insere essa pessoa num mundo que está querendo sequestrar a atenção dele para transformar em número, tocado por algoritmos, por robôs, isso é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar ainda o dano disso. Para as crianças, informação ainda, né, cognitiva, problemas sérios. Então eu acho que não está sabendo lidar com isso, e a expressão literária ela surge como um tipo de antídoto, porque a forma de ler um livro ela é a mesma, né? Esse formato aqui ele é o mesmo de centenas de anos atrás, e vai talvez escapar, né? Não vai sair nada daqui pulando, te mandando sair daqui para entrar uma propaganda, né? Você não é sequestrada, a sua atenção está nisso. Ela não é sequestrada em função de publicidade. E essas empresas, essas pessoas, elas não estão nem aí para isso. Elas querem mais que gere dinheiro por publicidade. Está aí os influencers que são, né? Um retrato. Olha, que seja influencer de literatura, que seja influencer literário, né? Que é até irônico, né? Porque a literatura acaba sendo o oposto disso tudo. E é bem difícil, né? É irônico e é difícil você se manter ali, porque é contraditório, chega a ser contraditório. E eu acho até um pouco, porque é preciso ter muita atenção nos processos de mediação de literatura, porque a gente já começa a ver entrevistas de uma geração muito nova escrevendo, já pensando no formato de rede social, escrevendo livros para que trechos virem postagens, para virar assim, o mundo da exposição. E isso, então isso tudo precisa ser visto de forma muito crítica. E a literatura, ela sempre foi crítica ao seu formato, ao mundo, porque o pessoal às vezes não gosta que a gente critique a tecnologia. Não, a gente adora tudo, mas tem que ter pensamento crítico, sim. Uhum. É interessante você falar, porque assim, os jovens hoje, quando você era jovem, que você me falou, aquele olhar de curiosidade, até você contando aqui para mim, os olhos ainda brilham, né? Eu tinha biblioteca na escola, mas para você ir até a biblioteca, você tinha que querer muito, né? E hoje, me parece, assim, eu não sei, eu estava conversando com uma pessoa ontem justamente sobre isso, que é o mundo da exposição mesmo, né? Então, de repente, é muito legal você estar numa Bienal, fazer parte desse universo, mas de fato você não é parte daquilo, porque você não traz isso para sua vida depois. Né? Sim. É uma coisa assim, só para inglês ver, vamos falar. Não estou falando não estou generalizando, mas isso acontece, né? Que é legal estar nesse mundo, como eles dizem, é hypado, né? Hypado. Hypado você poder ler, né? Mas uma coisa interessante também, que eu acho que esse sonho de escritor, você me disse que você morou na Rua do Escritor. Sim.
Que coisa, hein? Eu sou o único escritor que morou Na na Rua Rua do do Escritor. Escritor. Eu acho legal contar isso, porque a gente teve que, lá em Jacarepaguá, a gente teve que se mudar para um lugar que o aluguel fosse mais barato. A gente foi morar numa casinha de fundos. Éramos eu, minha mãe e o meu irmão. E eu estava na faculdade de letras, trabalhava numa videolocadora, que foi o emprego mais legal que eu já tive na vida. Foi trabalhar numa videolocadora dos anos 90, gente. Nossa, blockbuster. Era um negócio maravilhoso, Super Nintendo e filmes, o Titanic. Foi muito bom. E aí a gente foi morar numa casinha de fundo, num lugar em que as ruas tinham nomes de profissão. Rua do Industriário, Rua do Você Comerciário, caiu bem no do escritor? Aí eu caí logo numa rua pequenininha, que, sei lá, tinham 6 casas ali, e era a Rua do Escritor. E aí eu vi aquilo como um sinal, né? Um dia eu vou ser escritor, porque eu moro na Rua do Escritor, é um Se eu te presságio. falar que eu moro na rua Casa do Ator, eu não sei se você é atriz. De repente, daqui a pouco você vai poder contar essa história, né? Então, aí agora, quando eu fui fazer meu primeiro livro de crônicas, eu passei lá perto e meu filho falou: olha, você é o único escritor que mora na Rua do Escritor. Aí eu falei: opa, tá aí o nome do livro. E aí virou o nome do livro, Rua do Escritor, Crônicas sobre Leitura. Fui até finalista do Jabuti com esse livro, né, em 2020. Então morei na Rua do Escritor, né? Então é uma coisa que fica me cercando. Mas é aquilo, não foi fácil, né? Não é fácil ainda, mas o início foi muito difícil, né? Hoje, com as tecnologias, é mais fácil você fazer uma edição pequena, fazer uma edição particular, né? Você realizar esse sonho, né, de ter o livro impresso ali e tal. Olha, eu sou escritor. Mas era, na época, uma coisa muito difícil, né? Um sonho muito distante. Falando sobre sonhos, você comenta que, às vezes, o teu sonho era poder comer um iogurte, coisa de gente rica, e você ainda nem sonhava com tudo isso que te aconteceu na sua carreira e tal, né? Voltando para os jovens, né? Como a poesia pode, de repente, aliviar o peso dessas mochilas, o peso desse mundo nos ombros desses jovens aí que têm os sonhos, mas que enfrentam dificuldades, assim como as que você enfrentou na sua vida? Sim. Olha, isso tem muita coisa nessa pergunta. Que a gente cita muito o crítico Antônio Cândido, né, que no ensaio dele diz que a literatura é um direito, e eu acho que é preciso lembrar também que o sonho é um direito, que esse direito está se perdendo. E eu tenho visto muita gente jovem que está perdendo essa perspectiva do direito ao sonho, do direito a sonhar, delirar mesmo. Assim, eu quero transcender esse real aqui. Se a nossa vida está... Me lembro eu sempre falo dessa menina, que tem um poema do livro que é sobre ela, que ela... Eu me lembrei do poema. Ela perguntou na escola se, quando eu era aluno ali da rede pública, se eu também me sentia um lixo e com vontade de me matar. E desculpa te interromper, eu fiz essa pergunta pensando nessa menina, porque eu falei assim, muitas vezes não temos respostas. E essa é uma pergunta realmente cuja resposta é difícil, mas tem uma coisa que eu digo quando eu vou falar com a galera mais jovem, especialmente ensino médio, e não por acaso, geralmente eles são fisgados quando eu falo essa frase, que é: vocês não são obrigados a carregar esse peso do mundo como parece que estão querendo que seja. Vocês não precisam fazer isso. Eles parece que eu toco num ponto sensível, porque de um jeito ou de outro parece que essa galera tá com uma carga emocional,
psíquica, alguma coisa que está pesada demais, né? De informação, de, enfim, alguma coisa que está pesando demais para a vida deles e eles não estão conseguindo tirar o pé do chão para sonhar, para voar, para delirar. E sem sonho, sem essa pulsão rumo ao impossível, você vai ficar sempre no terreno do possível e esse possível vai diminuindo cada vez mais. Então, você talvez hoje a gente precisa, nós que somos adultos, que estamos, né, de posse de determinado poder ou responsabilidade nas instituições, nos lugares, a gente precisa entender as questões das novas gerações, não são as nossas. E talvez uma das principais seja devolver o direito ao sonho. E assim, agora você acabou de lançar, você está lançando o livro Giz, né? Que eu inclusive achei demais essa capa aqui, falei, nossa, que sacada genial. Eu me lembro não, com certeza, quando eu era jovem, assim, eu escrevia na escola meus poemas, eu ainda tenho guardado, assim, eu tenho esses poemas guardados, né? Então era uma forma de eu colocar ali minha voz, de me sentir menos oprimida, porque a gente está falando de uma opressão de um mundo que está pesando sobre esses jovens cada vez mais, né? E aí, exatamente isso, você é uma influência para eles, né? E tudo vai pelo exemplo também. E aí, esse livro, ele fala numa linguagem, parece que você vai até os olhos deles e fala numa linguagem de igual para igual. E foi muito interessante, foi muito gostoso de ler, porque ao mesmo tempo eu, como leitora, também já fui uma jovem estudante, e parece que quando você tem a segunda parte do livro, você volta para aquele lugar e se enxerga daquela maneira, né? Como você acha que a gente pode incentivar esses jovens a partir para esse mundo da poesia, da escrita, né? E o quanto essa escrita também pode aliviar o mundo deles? Bom, o básico da psicanálise, né? É você colocar em palavras, né, o que você está sentindo, né? Isso tem até umas terapias de escrita, né? Que pessoas profissionais fazem isso mesmo. Agora, a expressão literária, a expressão pela palavra artística, como uma forma de você dar sentido àquilo que parece que não tem, isso é muito comum e tem acontecido muito mais no âmbito da poesia falada. Não por acaso as batalhas de rima, os slams, os saraus, são hoje, eu acho que o grande movimento literário do Brasil, mais do que o impresso, porque eles independem de uma estrutura, de uma cadeia de criação desse objeto livro, que ela é inexistente na maioria dos lugares. Mas você tem uma comunidade ali que, de repente, tem uma batalha de rima acontecendo, e ali não tem biblioteca, ali não livraria, muito menos. Às vezes a sala de leitura, é importante dizer isso, muita sala de leitura de rede pública no Brasil está fechando. Então, para mim, isso é muito triste. Quando eu vou, às vezes, numa escola, a escola me chama para conversar sobre livro para os alunos, mas a própria sala de leitura da escola está fechada porque não tem professor para ficar ali, ou porque quem fica ali é professor, como chamam, professor recuperado, né, que está voltando de problemas psicológicos, e aí fica ali, abre, não abre, é um lugar subutilizado, às vezes é depósito de caixa de material e tudo. Então, esse espaço que para mim foi libertador, ele está meio que desaparecendo. Eu acho que mais algo. E fora as escolas mesmo, tem demanda para sala de curso, sala de espaço maker, sala de computador, sala de. Então, a sala de leitura está deixando de. Está perdendo espaço. Está perdendo espaço. Tem muita escola particular que já não tem sala de leitura. Então, isso eu acho muito ruim, porque para muita gente, como foi para mim,
é o primeiro lugar que a criança, que o jovem ali vai ter contato com muito livro. E quando você tira isso, não sobra nada, né? Então, quando a gente pega né, em muitos lugares do Brasil, você tem aí essa carência total, não tem. Eu dou sempre o exemplo lá da Bienal do Livro do Rio. O bairro onde é feito o evento não tem, é um bairro muito carente. É um bairro de muita ausência de equipamento cultural. Não tem uma biblioteca pública, Nossa. não tem... as pessoas que moram ali só entram na Bienal do Livro se for para trabalhar, para limpar, para servir. Não entram ali para consumir livro, não. Eles só entram ali para trabalhar, não fica nada para eles ali. Então, é um evento que chega alienígena, chega e sai, como falam da Flip, né? Chega em Paraty, não é desce o disco voador da literatura, as pessoas de fora vêm, nós mesmos, a gente vai para lá, curte a Flip, vai todo mundo embora, e a cidade ali, e aí? Né? Você tocou num ponto sensível aqui, que eu presenciei você fazer isso, e eu vi no livro, que acho que é o segundo poema do livro, você trata com muito carinho a tia da merenda, as pessoas que limpam, os colaboradores, né, dos locais. Sim. Eu vi, a gente foi numa escola, e o Henrique valorizou essas pessoas, né, você distribuiu livros, a gente foi com a Dublinense, e eu acho isso muito interessante, porque a partir dessas pessoas também, você precisa trazer essa base, né? Essas pessoas, elas estão convivendo ali com o jovem também. Sim. Então, eu acho muito bonita a forma como você valoriza isso, né? Sim. Porque eu acho que também é essa questão não é só a gente incentivar o jovem, a leitura, ela vai engrandecer o ser humano como um todo. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Sim, sim. E Márcia, a gente está falando de... Então, Márcia, a gente está falando de invisíveis sociais. Então, eu tenho contado sempre essa história, assim, na Bienal do Livro do Rio do ano passado. Eu estava indo falar no estande da prefeitura, né? E o Rio tá capital mundial do livro, aquela coisa toda. E eu ia falar no estande, eu estava levando um exemplar desse livro. Que é um grande exemplo. Que é sobre um jovem que trabalha no McDonald's e tal, no fast food. E aí eu parei e comecei a conversar com um senhor que estava fazendo a limpeza do evento, lá da Bienal. E aí eu descobri que ele morava ali na região, e o evento para ele ali era como se fosse um evento de carro, qualquer outra coisa. Ele está ali para limpar e tal. E aí eu descobri que ele nunca ganhou um livro na vida. Nossa. E aí eu estava levando o meu livro, dei meu livro para ele ali. Eu falei, não, o pessoal do stand vai ficar sem livro. Dei meu livro para ele, começou a chorar, pediu que eu dedicasse para ele, para a filha dele. E aí, nas escolas, a gente tem também isso, né? A gente tem esse projeto lá no nosso instituto, que eu toco, esse projeto Livro a Caminho, que a gente vai na escola para promover educação sobre livros e tal, e a gente doa livro com editoras parceiras. Mas essas pessoas também são invisibilizadas dentro da escola, a pessoa que faz a limpeza, a merendeira, e aí a gente dá livro para eles ficam super felizes. Aqui falando que o livro é para libertar e todo mundo tem que ter acesso a ele, essas pessoas estão aqui com a gente. O pessoal da limpeza, o pessoal aí você começa a conversar com eles e descobre que eles adoram ler. Sim. E aí eu sou um puxa-saco, eu sou muito puxa-saco de merendeira, de professora e de bibliotecária. Eu vi. Você viu, né? E só isso também. Chefe, político, celebridade, não tô nem aí. Agora, merendeira, eu adoro. Então a gente precisa pensar nessas pessoas que estão nesses lugares e que estão invisíveis. Ontem aconteceu um fato curioso comigo. Eu atravessei a rua e fui numa papelaria que tem em frente à minha casa. E uma senhora me escutou falar do Instagram. Eu estava conversando com um rapaz lá da livraria. E ela estava fazendo a limpeza. Pois ela veio, começou a me indicar livrarias no centro de São Paulo, pegou meu Instagram e falou, eu tô aqui toda segunda, vem conversar comigo sobre livros. E ela é uma leitora. Que legal. Chama ela pra cá, entrevista ela. Pois gostei. Boa ideia. Entrevista ela. Gostei. Nas leituras dela. Ela me deu uma aula de livraria em São Paulo que eu nem sabia. Uma aula. Então agora que saiu, né, o mapa das livrarias de São Paulo, olha, chama, eu quero ver. Isso vai ser legal. Henrique, olha só, eu vou ler um trechinho do seu livro. Sim.
A palavra na tela vem rápido demais. Mal dá para ler. Rapidamente a gente esquece o que foi dito. Eu gosto mesmo é da palavra, escrita à mão, mais pensada, com direito ao tempo e ao erro. E aí você fala, né, sobre a escrita, como a gente pode escrever com giz, que a gente tem a chance de apagar e escrever tudo de novo. Então, me fala um pouquinho sobre o livro, essa possibilidade da gente reescrever a história desses jovens, através aqui dessa leitura leve, gostosa, levar eles para esse lugar, assim, do ambiente mesmo da escola. Claro que tem uma coisa aqui que a gente vê essa barreira entre a vida comum, a realidade, né? E aquele mundo da escola. Explica um pouquinho pra gente como você pensou isso no livro. Tá, então, esse conceito do livro, a ideia do giz, eu até usei a epígrafe da música Legião Urbana. Eu ia já te falar sobre isso, mas bora lá. É uma música da qual eu gosto muito, foi um período muito feliz para mim. E, aliás, eu adoro Legião Urbana. Então a ideia de uma coisa que para mim é a própria literatura, porque a literatura ela não é o que é, ela é o que pode ser. Então você é como se você tivesse uma linha traçada socialmente, por exemplo, e aí você apaga esse futuro e reescreve ele hoje. Então, para isso, você tem que aprender a lidar com o tempo, com o sonho. E claro, eu tenho total ciência, e aí vem uma coisa, eu evito cair nessas armadilhas da meritocracia, do pobre que venceu a dificuldade, blá, 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 porque me deixa muito triste que eu seja mais exceção e não regra. Então, a gente tem que transformar em regra o fato de uma pessoa de determinada origem, ela conseguir ter acesso e ter as mesmas oportunidades que os outros, para que ela tenha a liberdade de escolher e de errar, porque até para errar você tem que ter oportunidade. Você erra e erra, aprende a lidar com o não, é uma outra coisa importantíssima que a galera mais nova, eu também falo muito sobre isso, dificuldade, né? de lidar com o não, lidar com as derrotas, né? A pessoa termina um namoro e acha que acabou a vida. Acha que acabou a vida. Aí tem que dizer para ela, às vezes você se livrou de um problema, né? Porque o tempo passa, né? E aí o que você pensa que a vida não é absoluta, ela é relativa, ela é uma coisa, a felicidade de hoje é a tristeza de amanhã e vice-versa. Então você tem que tentar deixar o tempo passar, e aí por isso que o tempo, a literatura é uma forma diferente de lidar com o tempo. Eu vi que você fala muito do tempo aqui, essa relação com o tempo. E agora que eu tenho 50 anos, né, gente, no país eu sou um cinquentão, galera. A gente vai pensando, né, muito sobre as curvas da nossa história e das histórias dos outros que a gente acompanha. E eu acho que um aprendizado que a gente vai ganhando com a vida é entender a necessidade do não, a necessidade do que dá errado, porque a gente é resultado, essa ideia do sucesso, não sei o que lá. Gente, se a gente for reparar mesmo, eu falo com a galera e eles concordam, a gente tem muito mais não do que sim. A gente tem um não, uma coisa de errado aqui, outra de errado ali e tal, e você tenta uma coisa aqui, seja projeto, seja vida amorosa. E você também fala aqui no livro que a gente tem que ter vez, voz e verso. Como você acha que através dessa palavra escrita, os jovens de hoje, né, ou através do seu livro, eles podem se sentir representados? Essa frase, para situar a galera, Rabisco o sol, que a chuva... não, essa é a epígrafe, que a letra da música, mas a frase, vez, voz e verso, isso aí sim. Foi no CIEP, no Brizolão, que um animador cultural, que era uma figura que o CIEP tinha, um animador cultural, ele ficava falando coisas e agitava, fazia programações culturais, era muito bom. E ele falou, eu tinha 10 anos, eu não entendi na época o que significava aquilo, mas eu nunca esqueci. Ele dizia, gente, guarda isso, todo mundo precisa de 3 coisas,
vez, voz e verso. Eu nunca esqueci disso, e aí só, né, na vida adulta que eu fui entender, trabalhando na área, que fui entender o que significa isso. Você ter a oportunidade, você ter expressão e você ter sonho. Então essa tríade que eu acho que a gente precisa trazer sempre de volta para a galera. E assim, aquela questão que a gente vem falando da vida que não precisa ser pesada. E aí eu acho que eu fui pensando nesse livro para ele, ainda que assim, tem poemas aí que são mais densos e tal, mas que a expressão pela palavra, seja falada, seja escrita, é uma coisa que faz bem para a gente. E aí eu acho que a escola, o ambiente da escola, ele precisa propiciar a experiência da expressão pela palavra. Muita gente traz coisas que, especialmente, não necessariamente num nível de doença, mas numa questão existencial mesmo, de você ser jovem, você está passando por uma série de questões hormonais e de crescimento, é tudo muito novo, e às vezes em casa você não é novo, você não é criança, você não é adulto, isso tudo é muito difícil, e aí você... Como é que você coloca isso? Aí por isso que a gente gostava tanto da Legião Urbana, porque a Legião Urbana representava um pouco o que a gente sentia, né? Quando ele falava, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, era o que eu tinha, né? Eu morava com a minha mãe e meu pai. Sempre tinha alguma frase que falava... Alguma coisa. Então, aquela parte da indignação social que a Legião Urbana tinha, e que a gente foi crescendo, até aquele pós-ditadura ali, a gente tendo essa visão do mundo geral, o mundo de fora, mas também o mundo de dentro. Né? As nossas questões lírico-amorosas, a gente se descobrindo, a gente se dando mal. Né? Acho que a Legião Urbana tem muito essa coisa da realidade mesmo. Cara, você vai se dar mal de vez em quando e tá tudo bem. Você vai se dar mal e você vai ter que ir em frente, né? E a gente não tem opção que não ir em frente. Eu acho que a gente precisa saber que a gente precisa ir em frente e que qualquer coisa que aconteça, seja boa, seja não boa, você vai ter que seguir em frente aquilo. Você vai te dar trabalho ficar estagnado. Uhum. Vai ser doloroso ficar estagnado. Então você tem que deixar seguir. Né? Isso, Legião Urbana, só para lembrar, eu organizei uma antologia de contos inspirados na Legião Urbana, saiu pela editora Record também, chama Como Se Não Houvesse Amanhã, são contos inspirados nas canções da Legião Urbana. Inclusive o Carrascosa faz parte do livro, né? Ele fez, pegando Pais e Filhos, fez um conto maravilhoso. Nossa, eu acho que você tinha comentado isso comigo. É um livro que ainda vende relativamente bem, está na 7ª edição, acho. Nossa. Porque muita gente ainda vê na Legião Urbana essa questão, né, da voz. Eu estava até pensando sobre isso, assim, eu tenho filhos e os filhos não conheceram tanto Legião Urbana quanto nós, assim, é outra geração, do quanto algumas coisas se perdem ou quanto algumas coisas vão também deixando de falar o que a gente, né, de representar aquilo, sei lá. E aí eu fui esse final de semana, até só uma curiosidade, aqui no Museu do Livro Esquecido, aqui em São Paulo, que toca justamente nesse ponto, assim, de... Eles colocam lá em exposição alguns autores que foram deixados de lado ao longo do tempo, né? Uhum. Eu fiquei pensando realmente sobre isso, né? A hora que eu vi a frase do Legião ali, do Legião Urbana no seu livro, eu achei que foi um elo, assim, foi uma ponte de conexão da gente, mas, vamos dizer assim, adultos, né? Não tão jovens. Seminovos, com jovens que estão ali buscando essa voz também, né? Serem representados. E aí eu vi que, já emendando um assunto no outro, que você dividiu o livro em o mundo da escola e a escola do mundo. Uhum. Né? Eu fiquei pensando, né, de que forma o poema pode ser o elo ali entre as duas coisas. Tem o primeiro poema, que é o poema de escola ali,
que você fala que o maior delito ali é o de matar aula, né? Tem essa... E ali tem um contraponto, tem a violência do mundo que está lá fora, que aguarda a gente ser moldado ali de uma certa maneira. Como a poesia pode ser esse elo? E o que você pensou para fazer essa divisão do livro? Que eu achei muito interessante. Sim, justamente com essa ideia de que, primeiro, para não ficasse um livro também, necessariamente um livro escolar, no sentido de que ele só serve para não parecer um livro didático, né? O paradidático que só para a escola Só ali. ali Não, e acabou. ele é um livro feito por alguém que, inclusive, não tá. Eu não sou professor, ainda que seja formado em letras, eu já fui professor de sala de aula e tal, mas não sou mais professor. Eu visito escola como parte do meu trabalho de escritor. Então eu penso sempre nessa ponte da escola como uma etapa que te prepara para a vida. E às vezes parece que não é o que a galera quer que seja. Parece que a escola é um mal necessário, né? Uma coisa que é para acabar Você tem logo. que passar por aqui. Você tem que... a parte Bom, no geral, o ensino de livro, de leitura, é muito ruim. Tradicionalmente, aí quem estiver assistindo, eu vou falar, vai se lembrar, né? Na escola, ter que ficar decorando a diferença do barroco para o arcadismo, para o naturalismo, a diferença do cubismo para o expressionismo, e aí quais características do segundo etapa do modernismo. Isso é um porre. Agora vai fazer a escansão do verso, do soneto do Vinícius de Moraes ou do Camões. Isso simplesmente mata leitores, massacra, é um porre. E aí vamos ler Senhora, do José de Alencar, que é para entender o modernismo. E aí, assim, não há relação da literatura com a vida. É engraçado porque a gente que está aqui em campo, escritores, mediadores de leitura, a gente está o tempo inteiro falando disso. Gente, o livro é para a vida, o livro são questões da nossa vida, da nossa existência, são representações simbólicas. E aí a leitura dentro da escola não, é uma etapa de uma disciplina que tem que tirar nota, aquela coisa, o que o autor quis dizer, que é a pergunta mais estúpida que se pode fazer para uma pessoa que lê um livro, que a autora quis dizer. Não interessa, ele é um X-Men, eu vou entrar na cabeça para dizer. Então, os escritores em geral não gostam de ver seus livros tratados dessa forma utilitária. E aí eu tenho livro que é adotado em escola, eu também converso com muita gente e eu converso com os professores também sobre isso, né, para não fazer do meu livro um castigo. Eu não escrevo literatura para ser um castigo para jovem. Você afasta o jovem da literatura, na verdade. Então, esse formato antigo, ele ainda afasta. Então, a ideia do conceito desse livro é justamente também desse mundo da escola para a escola do mundo. A gente está ali numa etapa de aprendizado que a gente precisa continuar aprendendo para o resto da vida. Várias coisas. Não com aquele formato da escola, mas com a perspectiva de você continuar sonhando. Não é que a gente seja adulto, estejamos aqui com as nossas vidas, tal, que a gente está deixando de criar coisas. Eu estou o tempo inteiro criando livro, criando ideia, criando projeto, porque eu entendi que esse é o nosso barato, que é a gente não deixar de jogar a isca do sonho para você seguir, para você seguir em frente. Então a ideia do livro é justamente essa, a literatura como uma coisa intra e extramuros da escola. E aí eu imagino que essa tua experiência nas escolas tenha... Eu fiquei pensando se foi isso que te trouxe a ideia do livro. Sim. Nos últimos anos, bom, já publiquei muito livro, já participei de muito evento, eu participo de muito evento literário, de diferentes esportes, né? Desde Flip, a Bienal do Livro, a Fli isso, Fli aquilo, eu viajo pelo Brasil todo e tal. Bom, eu participo de muito tipo de evento literário, de diferentes esportes, com escritores mais conhecidos, outros menos conhecidos.
ajudei a criar evento literário, já enfim, fiz muita curadoria de evento. Mas, assim, o que me deixa realmente realizado como escritor é quando eu vejo o meu trabalho sendo utilizado numa escola com jovens e que aquele livro ali pode ter algum sentido para eles, seja jovens, seja o EJA, né, o pessoal mais velho Sim, muito também, que eu tenho. importante. O meu romance Áurea é protagonizado por uma aluna de EJA, né? Então acho que essa minha experiência é narrado por uma aluna de EJA. E tem um poema aqui que Tem um fala poema também. sobre o EJA, né? Que eu adoro ler Eu para também eles também. adorei. Minha mãe é aluna de EJA, né? Vale dizer. Sim. E Sim. então, essa sensação de que esse meu trabalho literário está contribuindo para a história dessas pessoas nas suas relações com o livro, com o mundo, isso me deixa muito feliz, né? Eu acho legal participar de tudo, falar com pessoas já iniciadas, né, na área da literatura e tal, os prêmios literários, querer aparecer aqui, isso não me interessa mais, até porque eu coordeno o prêmio literário também. Eu ia falar o Prêmio Caminhos, o prêmio, para você falar. o Prêmio Caminhos, eu sou curador do prêmio Palas de literatura, também voltado para pessoas negras, e do Prêmio Caminhos, que é o prêmio literário que eu coordeno, em parceria com a editora Dublinense. Então, assim, eu já me dou por satisfeito. Eu já ganhei o maior prêmio literário, por exemplo, que essas escolas públicas onde eu estudei. Hoje eu sou patrono da sala de leitura, né? Chama Sala de Leitura Henrique Rodrigues, então não preciso de um prêmio mais. Então, meu ego já é muito satisfeito para eu querer ser alguma celebridade da área. É muito bonito ser reconhecido. Então, até porque essas celebrizações da literatura às vezes também são coisas muito fúteis, né, muito passageiras. Então, o que me interessa hoje, sinceramente, são os não leitores. Eu quero trabalhar, eu quero estar com os não leitores, trazer eles para nosso, tirar eles também um pouco da. Eu quero brigar com o TikTok, com o Instagram, para trazer as pessoas mais para o mundo do livro, para que elas saiam um pouco mais das telas. Aí, né? E mesmo que use as telas para isso também, né? Como um canal, mas eu fico feliz de contribuir dessa forma. A primeira coisa que quando eu ia para as escolas e falava para a garotada, era até contraditório por causa dos livros no subsolo, mas era assim, gente, vamos aqui falar aqui olho no olho, né? Sem essa história de vamos tirar um pouquinho a mão do celular. Henrique, eu vou pedir para você ler algum poema pra gente. Vou ler. Eu acho que eu vou ler o poema das tias da merenda. Que eu adorei. É um rondó, que eu fiz um tipo de poema francês. E vale dizer que, assim como o livro está lançando, eu não vejo a hora de ir nas escolas para ir na cozinha para ler, porque eu tava, antes do livro sair, ano passado, eu ia com o celular e lia para elas dentro do... Agora, ali elas adoravam. Aí, e agora eu vou levar o livro, vou dar de presente para elas e vou ler o poema para elas. Vamos lá. Rondó para a tia da merenda. Na hora da refeição, quando bate aquela fome, todo dia a gente come a merenda tão sagrada, com carinho preparada por quem chamamos de tia, que cozinha todo dia uma quantidade imensa de comida, que compensa nossa fome de comida, que é também fome de vida, porque todo esse alimento alimenta o pensamento, já que com a barriga cheia, nossa mente ninguém freia. Então, tia da cozinha, sua luta é também minha, sua luta é também nossa, e espero que você possa receber minha gratidão pelo arroz, pelo feijão, pela carne e o macarrão, feitos com seu coração na hora da refeição. Aê! Eu achei muito bonitinho essa tua atenção, né, a respeito disso. Henrique, você leu um poema da primeira parte do livro, eu vou ler um da segunda, que eu gostei, porque eu sempre quis um ferrorama e eu nunca tive. Quando eu vi isso aqui, eu me lembrei. Soneto sobre um trem. O ferrorama que eu nunca tive foi não brinquedo.
Hoje é coisa viva. Que força toma a locomotiva quando a paisagem vira declive. O ferrorama que eu nunca tive, tampouco dei-o para os meus filhos, mas eles criam seus próprios trilhos, com precisão de esteio, inclusive. Pois o que segue na ferrovia cruza dormente em cada vagão. É linha expressa por noite e dia. Composição, meu trem segue e vive, neste poema, que é uma estação do ferrorama que eu nunca tive. Que lindo, adorei! Então, Henrique, muito obrigada por ter vindo aqui bater um papo no subsolo comigo, né? Apesar de não estarmos no subsolo, né? É um subsolo elevado, né? Aqui é tudo ao contrário. E eu espero te rever em breve. A gente sempre tem conversas gostosas sobre literatura, né? E hoje à noite, né? Eu sei que isso aí vai pro ar depois, mas eu estarei com ele lá no lançamento desse livro. Eu espero que vocês leiam. Obrigado, Márcia. Obrigado, gente. Viva a literatura, viva o direito ao sonho. É isso aí. Obrigada, Henrique. Valeu.